nascem, e moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Pronto, está determinado o mês, o dia e a hora em que todos os judeus seriam mortos, não importa onde eles estivessem, nas 127 províncias. Quando Mordecai, o primo de Esther, soube disso, ele rasgou as suas vestes, ele colocou cinza sobre a cabeça, e ele foi para frente do palácio do rei chorar, todo rasgado, chorando e gemendo. Os servos de Esther viram, disseram a ela mandou ir lá saber com ele o que estava acontecendo. Então, ele deu para o rapaz levar para Esther todo o documento, o traslado do decreto escrito, para ver se ela ia ao rei pedir misericórdia e socorro e suplicasse pelo povo dela. Sabe o que foi que aconteceu? Esther leu o traslado, ficou conhecedora de tudo e disse: você vai lá para Mordecai e você diz para ele que não tem nada a ver comigo isso não. Eu não vou me meter numa dessa, porque todo mundo sabe que para qualquer homem ou mulher que chegar no pátio do rei sem ele ter chamado, não existe nem outra sentença. Se não for de morte, eu não fui chamado. Então, se eu for ali, eu vou morrer, não vou me misturar nisso não. Diz para ele arranjar outro jeito, porque eu sinto muito, mas não posso fazer nada. Olha, e se eu não estivesse aqui? E se eu não fosse a rainha, não ia achar outro jeito? Então me tira dessa. Eu não estou perturbando ninguém, eu estou aqui direitinha, já faço muito em cuidar da minha vida. Por que agora eu vou procurar uma confusão para mim? É só o que faltava. Isso sou eu que estou dizendo, tentando interpretar um pouco o pensamento de Esther. Esther ficou insensível, e aí Hatak foi lá e disse para ele. Ele disse: volta e diz a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu e tua família sobreviverão. Estar. Uma coisa é ser na família real, outra é estar na família real. Nós precisamos ver as situações em que nós somos e situações em que nós estamos. Porque às vezes nós assumimos situações como se fossem nossas e não são. O que Mordecai está dizendo para Esther é: você pensa que você é rainha, você está rainha, mas você não tem sangue real, você não tem nascimento nobre, você não tem descendência real, você está rainha. Alguém lhe fez rainha, mas você não nasceu rainha. E ele diz: fala com ela que se de todo ela se calar agora, de outro modo se levantar lá para os judeus socorro e livramento. E que quem sabe se foi para conjuntura como esta que ela foi elevada a rainha. Pá, deu a meia-noite da Cinderela. Isso se chama palavra de exortação. É uma palavra pequena que ela vem, ela vai lá dentro e ela corta você da situação e sua vida muda. Esta palavra deu a meia-noite da Cinderela Esther. Esther estava uma Cinderela, só roupas, perfumes, empregados, um sonho. Chegou a meia-noite que a carruagem virou uma abóbora. Ela foi transformada em ajudadora idônea. Até agora a vida de Esther não prestou para nada. Até o momento em que ela se torna ajudadora idônea. Vai e diz para Mordecai que reúna todos os judeus que se acharem em Suzã
e que jejue por mim, que não coma nem beba nem de dia nem de noite por 3 dias, eu também e minhas servas jejuaremos, e depois irei ter com o rei, e se perecer, pereci. E você disse que foi o que aconteceu com essa mulher. Agora não queria expor o pescoço, agora ela quer entregar a própria vida. Caiu na jaula. Deus criou a mulher, Ele só criou a mulher para ser a ajudadora idônea, para nada mais. Ele não criou a mulher para ser rainha do lar. Ele não criou a mulher para ser objeto sexual de homem nenhum. Ele criou a mulher para ser a ajudadora idônea. Fora disso, tudo está fora do plano de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele então viu que tudo estava muito bom. Aí Deus diz: agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus pega no barro. A Bíblia diz que Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, mas subia do solo uma leve neblina, e Deus lidou com aquilo e fez o homem, soprou no homem o seu interior, o seu calor, a sua vida, e o homem se tornou alma vivente. E Deus então foi passar todos os animais diante do homem, para o homem dar nome aos animais. E Deus ficou perto dele, e Deus não contestou nenhum nome que o homem deu. E o homem foi dando: cão, cadela, passa; gato, gata, passa; boi, vaca, passa; cavalo, égua. À medida que o homem ia dando nome, vinha uma consciência no homem: todo macho tem sua fêmea, e eu? Cadê minha fêmea? E ele ia dando nome e dizia: mas eu sou a metade. Ele pensou: talvez lá no final venha a minha fêmea também sozinha. Deus acabou de passar os animais, ele disse: eu. Até o macaco tem sua macaca, e eu sou a sua metade. A Bíblia diz: mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Então, quando o homem acabou de dar nome aos animais, o homem estava lá: eu sou só a metade. Eu preciso de uma fêmea. O homem tinha certeza que ele precisava de uma fêmea. E Deus, que sempre visita e supre a necessidade do homem e não a vaidade, Deus diz o primeiro não da Bíblia: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E Deus então faz o homem cair no pesado sono de Amém. E tira uma costela do homem, e dali Deus vai fazer a mulher. Eu gosto disso, porque se o homem estivesse acordado, ele ia interferir. E ele ia dizer para Deus: não bota a boca não. Então Deus faz o homem dormir, e Deus cria a mulher exatamente como estava no coração dele por toda a eternidade. E quando a mulher está pronta, Deus acorda o homem e fica aqui com a mulher. Quando o homem olhou, os nordestinos dizem que ele falou assim: vixe, mas não foi. Adão disse Isha, que significa pedaço de mim no hebraico. Pedaço de mim. Ele sabia, era mulher. E ele diz: chamar-se a varoa, porque do varão foi tirado. Aí Deus pega a mulher e entrega para o homem.
Tchan, 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 tchan. Deus entrega a mulher e celebra o casamento. Primeiro casamento na terra. Glória a Deus. Esta cena se repete em Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia, quando o Espírito e a noiva dizem: vem. Mesma cena. Quando Deus cria a mulher, Ele traz para a terra todas as possibilidades. Pense um pouquinho em Eva. Eva nasce. Que coisa maravilhosa. Ela tinha um marido pronto esperando por ela, um noivo pronto para casar, um noivo feito por Deus. Você já pensou que maravilha? Ela não teve que paquerar, não teve que fazer chapinha, não teve que fazer nada. Eva encontrou um marido prontinho, feito por Deus. Que mulher! Eva não tinha lembranças do passado, não tinha traumas. Eva não tinha sofrido jamais em toda a vida dela. Eva era um mulherão. Que mulher abençoada! E aí o marido diz assim para ela: tu serás a mãe de todos os seres humanos. Teu nome será Eva. E Deus diz para os dois: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Oh, Eva estava com tudo. Oh, garota sortuda. Mãe de todos os seres humanos. Ei, que coisa boa. E nasce o primeiro filho. E vocês sabem que maravilha é um filho dentro de casa, porque eles fazem desordem em todo canto, não é? A criança nasce tão pequenininha e ocupa a casa toda. Tem a mala do carro virou das coisas dele, o banco de trás do carro é dele, tem coisa dele na copa, no quarto dos pais, no banheiro, na casa toda. E quando você entra em casa, você entra com todo o respeito. Cuidado, porque você não está dormindo. Porque se acorda é aquele trabalho. Eva feliz. Nasce o segundo filho. Que maravilha. Depois que eles crescem, desaparecem os dois da frente dela. Porque o mais velho assassinou o caçula. Um desaparece pela morte e o outro porque se tornou andarilho. Eva vai conhecer a dor. Eva vai conhecer a saudade. Eva vai conhecer a amargura do vazio e todo tipo de sofrimento. Por quê? Pecado. Nós somos mulheres como Eva, mas também nascidas depois do pecado, sujeitas a todo tipo de dor. A dor não veio para Eva porque a mãe dela era macumbeira, ou porque o pai dela era bêbado, ou porque isso ou porque aquilo. A dor veio para a vida da Eva por causa do pecado. Então, quando você estiver passando por sofrimento, não fique procurando origem para jogar a culpa nos outros. É que nós estamos aqui e o pecado já foi vencido, mas ainda não foi tirado. Como? O Satanás já foi julgado, condenado, mas não está preso, está solto. Então nós somos mulheres aqui sujeitos a todo tipo de dor. Por isso Deus fez a mulher para ser a ajudadora idônea, porque toda a possibilidade do planeta só veio através da mulher. Porque sem a mulher, o homem não ia multiplicar a espécie humana. Então, a mulher é a porta para todo tipo de possibilidade do que acontece na terra. Aí, agora, a ajudadora idônea.
A primeira vez que me pediram para pregar no Congresso de Mulheres, me vinha esse texto, e eu fui atrás de um amigo meu que é judeu, e eu disse para ele: procura aí no teu Bereshit, que é o Gênesis dele, essa história de ajudadora, auxiliadora idônea. Ele disse para mim, olhou lá e disse: olha, você pega um caminhão Scania Vabis, aquele enorme, e ele está todo pronto para seguir viagem, tem geladeira, tem tudo dentro, mas na hora você perdeu a chave, o caminhão vai apodrecer ali, porque não tem a chave. A chave é uma peça tão pequena, mas sem ela o todo não funciona. Então a peça idônea é aquela que é tão pequena, mas que faz o todo funcionar. Moisés coloca uma figura da mulher como costela, porque as costelas seguram a coluna ereta. Se tira uma costela, a coluna dobra. Significa que o homem não pode mais raciocinar, porque o homem veio para raciocinar com o cérebro vertical. Só que às vezes o homem tira uma costela de elefante e bota uma de BTV, vai dar problema do mesmo jeito. Por isso, nós precisamos lembrar que desde que Deus fez a mulher para ser ajudadora idônea, Deus sabe o que fez na mulher. E tudo o que Ele fez na mulher, Ele tem um propósito. Quando você lê o livro de Cantares, que infelizmente muitas pessoas dizem que é um livro erótico, não sei por que se colocaria um livro erótico, é o livro mais evangelístico do Antigo Testamento. Tudo o que Deus fez no corpo da mulher, Ele fez visando a alma dela. Então, Ele fala, Deus fala por intermédio de um corpo de mulher. É uma coisa linda. Quando Ele começa a dizer sobre os cabelos delas, que são negros, fala de juventude, cabelos longos, fala de força, como de Sansão. E assim Ele vai falando tudo. Nós vemos que Deus usa a mulher como todas as possibilidades. Até mesmo para Ele trazer o filho dele, é através da mulher. Porque ali na hora do pecado, Deus prometeu a Eva que reverteria o valor da queda. Agora Esther não se viu para nada até agora. Agora a vida dela vai ter um sentido. Porque agora ela vai entrar na brecha. Agora ela vai prestar para alguma coisa. Por quê? Porque ela deixou aquela mania de que ela era bonita, ela era importante, ela era cheirosa, ela era rica. Agora ela vai fazer, ela vai se expor, ela vai defender, mas ela entra com disciplina espiritual. São 4 as disciplinas espirituais: oração, meditação, jejum e vigília. Muitas vezes nós achamos que a única disciplina espiritual é oração. Não. Oração, meditação, jejum e vigília são 4 disciplinas espirituais que estão à nossa disposição, se nós quisermos alguma coisa. O jejum é a prática que afia o gume da espada. Se você vai falar, se você vai pregar, se você vai a um lugar onde você vai precisar falar, fique em jejum. Porque na hora que você abrir a sua boca, a palavra corta no coração. É o jejum. A vigília. Você tem 4 vigílias durante a noite. Primeira vigília de 6 às 9. Segunda de 9 à meia-noite. Terceira de meia-noite às 3. Quarta de 3 às 6. Você pode escolher uma dessas vigílias para ficar. Oração. Meditação. Como que você vai saber a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, fazer com que essa palavra
você não medita na palavra de Deus? Você ouviu, passou. Ele diz: se as minhas palavras permanecerem em vós, e a palavra permanece em nós através da meditação na palavra. Esther agora vai pela primeira vez ter sentido na vida dela, porque agora ela vai entrar na brecha, agora ela vai saber por que é que ela estava ali. Com certeza Esther pensou: eu não sou mais bonita de todas aquelas filhas. E depois todas elas sabiam como agradar o rei da casa. Eu me lembro de fulana fazendo assim, ciclana dizendo aquilo, Beltrana falando tal, e todas sabiam, e eu cheguei lá, não sabia de nada. Então, só pode ter sido a mão de Deus. Olha, minhas irmãs, mais e mais eu prego em congresso de mulheres, e mais eu fico apavorada com o tanto de gente que vai pregar para mulheres e fala imoralidade. É como gente que vai falar para casais que tem que falar imoralidade. E uma vez eu estava pregando numa cidade aqui de São Paulo, para um congresso de esposas de pastores e líderes, e fiquei apavorado, porque era eu e uma outra preletora, e outra preletora, por incrível que pareça, era mais velha do que eu. E Deus já tinha me dado a palavra para pregar, e eu ia pregar em Cantares, que é um livro santo. Mas eu estava feliz que tinha mais alguém pregando e eu ia poder ouvir, escutar, a gente sempre aprende. Então eu estava sentada, sedenta para ouvir. E aquela mulher começou a pregar. E as mulheres riam. E de uma hora para outra eu pensei que eu estava numa sessão pornô. Eu fiquei preocupadíssima. Eu disse: meu Deus, essas são as mulheres que aconselham as suas filhas na igreja. Essas são esposas dos nossos pastores, dos nossos líderes. São pastoras. Como é que elas podem se divertir com imoralidade? Eu estava apavorada. Sabe aquele programa de televisão que tinha escolinha do professor Raimundo? Era exatamente, praticamente as mesmas imoralidades. E quanto mais as mulheres iam, mais a outra daqui desvairadamente falava coisa que não devia falar. E de uma hora para outra, eu pensei: eu vou embora. Uma das coisas que ela disse, que eu posso repetir, porque as outras eu nem me lembro: marido, você não tem que dar muita atenção para o que ele diz, não. Você vai deixando assim, sabe quando você vai tomar um mingau que está muito quente, vai comendo pelas beiradas, é assim que faz comigo. Você vai comendo pelas beiradas que ele está esfriando, a turma não está. Onde que está isso na Bíblia? A Bíblia diz que a mulher tem que obedecer ao marido e o marido tem que amar a sua esposa. Quantas vezes maridos vêm para me dizer: irmã, eu não consigo compreender minha esposa, eu digo: desista. Porque foi Deus quem criou a mulher. E nunca Deus disse que o marido tem que compreender a esposa. Deus disse que você tem que amar sem compreender. Amar ao ponto de dar a vida por ela. E se você ora pela sua esposa, Deus entra nessa situação para fazer o mal. Quando eu fui pregar, ninguém queria, mas muitas choraram. E eu tive que falar tudo o contrário do que a mulher disse. Por quê? O púlpito é para pregar a palavra de Deus. O púlpito não é picadeiro e nem é tribuna. Uma coisa nós precisamos saber: Deus não nos escolheu para sermos salvos. Deus nos escolheu para sermos santos. E como ninguém pode ser santo sem ser salvo, Deus vai lá, salva você. Agora você tem que caminhar no caminho da santificação. Como é que eu posso me
para você como você vai agradar o seu marido. Se eu nem conheço seu marido, não sei o que ele gosta. Cada homem é um homem. Cada mulher é uma mulher. Você tem que saber que o seu marido é único. Quando nós pensamos nisso, quem criou o seu marido no ventre da mãe dela foi Deus. É só Deus que sabe como ele é. É só Deus que conhece os sonhos dele. É só Deus que conhece as aspirações do seu marido. É só Deus que sabe o que pode saciar aquela alma. Ninguém mais sabe. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava querendo muito uma frigideira daquela airfryer, mania de gordo. Estava sem nova. Não é gostoso. Airfryer. E eu fiquei entusiasmada, vou comer batatinha sem óleo. E aí, a menina que anda comigo, a missionária, disse, vamos comprar, porque sabe que quando é vezes, calma, deixa eu passar essa coisa de Natal, muita despesa, muita coisa. E eu sei que eu fui pregar um congresso de mulheres em Vila Velha, quando saí de deram um presente no mercado. Cheguei em casa, no outro dia de manhã cedo, eu disse para ela, olha, glória a Deus. Em 4 semanas que eu estou em casa, estávamos dilapidando por causa da minha bolsa, estava vendo a minha irmã. Deus vem lá, Deus vem na frente, mas Deus fez. Mas ele supre a necessidade, não é a vaidade. Sim. E eu cheguei, que ela ficou tão maravilhada com o presente, que ela tirou logo, abriu o papel de presente, tudo e botou a praia lá. No outro dia, ela disse, eu comprei isso na vez. Vamos botar na entrada. Vamos. Chegou na hora, ela disse, eu não sei iniciar, não sei começar. Eu disse, cadê o manual do fabricante? Mamãe disse que ela me chama de manual, porque eu joguei tudo fora. Estou tão maravilhada com isso. Eu disse, e agora, como é que a gente vai botar isso para funcionar? Agora você tem que ligar para a minha nora, que tinha uma previsão. O que você pode fazer sem o manual do fabricante? Se é o fabricante que sabe o que é isso aí. O fabricante do seu marido é Deus. E se você quer lidar bem com esse marido, você tem que lidar com ele. E o fabricante do marido que é só seu, é ali no cantinho. Não é a sua amiga que vai dizer, essa pesquisa da puta e todo mundo